Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. A Disney dominou completamente a década de 2010, agora a gente está entrando na próxima década, no comecinho, em 2021, e uma das principais figuras que ajudaram esse enorme sucesso que a Disney teve na última década, acabou de deixar a empresa, então eu gostaria de falar um pouquinho a respeito disso. Então, vamos lá! E obviamente, eu tô falando a respeito do Alan Horn, é um cara que eu já falei várias vezes aqui no canal. Quem acompanha o canal Triplo F há bastante tempo sabe que eu não só considero o Bob Iger como o principal responsável pelo sucesso recente da Disney, porque não só o Bob Iger foi responsável pela compra da Marvel, da Pixar, da Lucasfilm, como ele também foi o responsável por grandes contratações, e o próprio Bob Iger falou que a maior contratação da carreira dele foi justamente o Alan Horn para a chefia do estúdio da Disney. O Alan Horn acabou de se aposentar, ele tem 78 anos, e ele já tinha se aposentado antes. Na verdade, ele já tinha sido forçado a se aposentar anteriormente por outro grande estúdio, mas eu vou falar um pouquinho a respeito disso daqui a pouco. E para vocês terem ideia do sucesso do Alan Horn, 20 filmes bilionários foram feitos pela Disney entre os anos de 2012 e 2021, no período que o Alan Horn foi o chefe dentro do estúdio. Obviamente, muitas pessoas podem falar, mas foi porque ele lançou muitos filmes da Marvel, muitos filmes de Star Wars, mas não é tão simples assim, porque muitas outras franquias não conseguiram capitalizar no mesmo sucesso, muitas outras franquias de tanto renome quanto essas outras não conseguiram produzir tantos filmes bilionários, então obviamente a chefia da empresa tem tudo a ver também com sucesso. O Alan Horn é um dos caras mais influentes em Hollywood. Ele fez parte das Forças Armadas dos Estados Unidos, ele se formou em Harvard, que é a faculdade de maior prestígio do mundo. Ele trabalhou como presidente da Fox, depois ele migrou para criar a Castle Rock, que produziu muitos filmes e produziu inclusive a série Seinfeld. Então provavelmente a série Seinfeld não existiria sem o Alan Horn. Depois o Alan Horn virou o COO da Warner, e curiosamente com 68 anos ele foi dispensado da Warner porque a Warner queria dar aquela renovada. Só que o Alan Horn foi responsável por nada menos do que 5 dos filmes bilionários que a Warner tem até hoje, e a Warner até hoje tem somente 7 filmes bilionários. Então desde o Alan Horn eles conseguiram somente bater a marca de $1 bilhão com os filmes Aquaman e com o filme do Coringa. Obviamente os filmes do Hobbit não foram terminados pelo próprio Alan Horn, mas ele foi o responsável por muitas sagas de sucesso. No período que ele ficou na chefia da empresa, a Warner fez nada menos do que Matrix, Harry Potter, fez a trilogia do Batman do Christopher Nolan. Então a gente viu uma era de ouro na Warner. Aí o Alan Horn saiu e foi para Disney e a gente viu uma era de ouro dentro da Disney. Então é quase que inegável que 2 grandes estúdios tiveram um enorme sucesso sob a chefia do Alan Horn. E até hoje é falado aí nos bastidores que é um dos grandes arrependimentos da Time Warner é justamente o fato deles terem dispensado o Alan Horn. E como eu disse, depois de ser dispensado pelo Jeffrey Bilks, que era o CEO da Time Warner nesse período, ele se aposentou, ele já tinha 68 anos, ele falou, bom, vou me aposentar, e o Bob Iger foi em busca do Alan Horn para trazer o Alan Horn para Disney, e ele conseguiu convencer o Alan Horn. A gente sabe que o Bob Iger tem um poder de convencimento gigantesco. Ele convenceu o George Lucas a vender a Lucasfilm, convenceu o Ike Perlmutter a vender a Marvel, convenceu o Steve Jobs a vender a Pixar. Então ele conseguiu convencer o Alan Horn, e o Alan Horn conseguiu dedicar os últimos 10 anos da carreira dele ao estúdio Disney. E eu particularmente já esperava essa saída, justamente porque o Bob Iger foi substituído pelo Bob Chapek. O Bob Iger já queria ter saído há bastante tempo da Disney, ele queria sair para concorrer à presidência norte-americana, só que ele acabou não saindo por causa da compra da Fox. Ele queria administrar o melhor possível essa compra antes dele sair e passar as rédeas pro Bob Chapek. Então, com a saída do Bob Iger, eu particularmente já esperava que o Alan Horn fosse sair, porque afinal foi o Bob Iger que trouxe o Alan Horn de volta da aposentadoria. E a respeito desse assunto, o Alan Horn falou o seguinte: foi um grande privilégio e prazer poder passar os últimos 50 anos ajudando pessoas criativas a contar histórias que movem, divertem e conectam públicos em todo o mundo, e um sonho que se tornou realidade foi a chance de fazê-lo na Disney. Sou profundamente grato a Bob Iger pela oportunidade que ele me deu e a Alan Bergman por ser um parceiro incrível nessa aventura, bem como Bob Chapek por sua liderança constante durante esses tempos sem precedentes.
Também devo reconhecer os líderes extraordinários de nossos estúdios individuais, bem como de nossas equipes de negócios e cada um dos nossos fantásticos membros da equipe. Nunca é fácil dizer adeus a um lugar que você ama. E é por isso que tenho feito isso lentamente, mas com Alan Bergman liderando o caminho, estou confiante de que a incrível equipe do estúdio continuará lançando magia por muitos anos. E aí o Bob Iger, mesmo não estando diretamente ligado à Disney, pelo menos ele vai se desligar da Disney completamente até o final de 2021, o Bob Iger também veio a público falar o seguinte. Ele disse, ao longo de uma ilustre carreira de quase 5 décadas, Alan teve um impacto profundo na indústria do entretenimento e no público em todo o mundo. Tivemos a sorte de ter Alan no comando de nosso estúdio por quase uma década, presidindo um período sem precedentes de crescimento e narrativa excepcional, enquanto solidifica sua reputação como um dos verdadeiros ícones da indústria. Como tantos outros, serei eternamente grato por seu forte apoio, conselhos sábios e amizade duradoura. E o Bob Chapek, né, que acabou sobrando na história, porque claramente o Alan Horn está saindo por causa da saída do Bob Iger, o Bob Chapek falou, foi realmente um privilégio trabalhar com Alan ao longo dos anos. Ele liderou uma equipe de estúdio excepcionalmente talentosa, que é a melhor da indústria, criando alguns dos filmes mais amados e icônicos de nosso tempo, e ele será para sempre um membro querido da nossa família Disney. Então acabou sendo um comentário bem genérico, né, do Bob Chapek, e na Disney a gente tinha os dois Bobs, que era o Bob Iger e o Bob Chapek, e os dois Alans, que era o Alan Horn e o Alan Bergman, e o Alan Bergman, que era o parceiro dele ali dentro do estúdio, falou o seguinte: Alan Horn é único e tivemos a sorte dele ter escolhido trazer seus talentos para nossos estúdios. Ele tem sido um dos mentores mais importantes que já tive e estamos ambos muito orgulhosos do que fomos capazes de fazer em nosso tempo juntos no estúdio, liderando essa equipe incrível. Eu simplesmente não consigo agradecê-lo o suficiente. Então a gente vê, né, que dos elementos de muito sucesso dos últimos anos da Disney, o Bob Iger já foi embora e agora o Alan Horn também está indo embora. A gente tem agora o Alan Bergman. Eu espero que o Bob Chapek e o Alan Bergman tenham um bom relacionamento, né? Porque se eles perderem também o Alan Bergman, a gente perdeu quase todos os indícios de sucesso que a Disney tinha alguns anos atrás. Então a Disney tá passando por muitas mudanças por causa do Bob Chapek. Eu espero que essa não seja mais uma delas. Eu espero realmente que eles consigam manter, né? Porque mesmo que o Alan Bergman não seja o mesmo cara, né, ultra capacitado que o Alan Horn é, que já trabalhou em outros estúdios, que já foi um executivo extremamente bem sucedido na Warner, que já ajudou a criar séries como Seinfeld, né, que eu acabei de falar através da Castle Rock, né, o Alan Bergman pelo menos está dando continuidade, está trazendo continuidade na estratégia que a gente viu sendo desenvolvida pelo Bob Iger e pelo Alan Horn. Então, para fechar o vídeo, eu queria trazer um dado que, na minha opinião, é o mais importante a respeito do Alan Horn, principalmente em termos de relevância, em termos de importância desse executivo, né, para a história do cinema. Ele era o chefe do estúdio no decorrer de 20 filmes bilionários da Disney e 5 filmes bilionários da Warner. E no total, se a gente somar todos os estúdios, todos os filmes e todas as décadas, a gente tem somente 48 filmes bilionários e 25 filmes bilionários tinham sob a chefia o Alan Horn. Então, mais de 50% dos filmes que foram produzidos na história do cinema foram, de certa forma, produzidos ou pelo menos autorizados a serem produzidos pelo próprio Alan Horn. Então ele é um cara extremamente influente. Obviamente ele trabalhou para Warner e para Disney, né, que são já os dois maiores estúdios, mas é inegável que desde que ele saiu da Warner, ele fez muita falta. A Warner parou completamente de produzir filmes bilionários que só voltaram a ser produzidos agora, né, com Coringa e com Aquaman. Ficou um período de seca muito grande, justamente após a saída do Alan Horn. E depois que ele veio para a Disney prosperou mais do que nunca. Então, talvez seja uma coincidência, mas é inegável, né, por todas as pessoas ao redor dele, pela forma com que todo mundo fala do Alan Horn, que ele é realmente um cara muito capacitado, e eu espero que ele aproveite muito bem a aposentadoria, porque muito dinheiro eu sei que ele ganhou. Então agora resta a gente esperar, né, o que vai ser do futuro da Disney, agora sem a figura do Alan Horn, e o cargo do Alan Horn não vai ser ocupado por ninguém. O Alan Bergman vai continuar assumindo as funções que os dois assumiam, o Alan Bergman vai assumir sozinho. Então é isso, pessoal. Agora, como sempre, eu gostaria de saber de vocês, né? O que vocês acham dessa notícia? Vocês sabiam da existência do Alan Horn ou vocês nunca tinham ouvido falar? O que vocês acharam? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.